eu como santista, nascido, criado, crescido em Santos, dissidente, digamos assim, porque eu moro em São Paulo, tenho uma relação de afeto e de memória, de nostalgia com Santos muito íntima e pessoal. E de crítica muito grande também, porque a Santos contemporânea é uma cidade lamentável, com cada vez mais prédios, essas torres tristes e isoladas e bairristas, e cada vez mais trânsito numa cidade que não comporta, e cada vez mais gente, enfim. Mas eu tenho uma relação com a minha infância e com a orla, com o mar, com a praia. Você vê, o projeto absolutamente inovador e revolucionário do Saturnino de Brito, de fazer os canais, numa época de tantas doenças urbanas, numa época de tanta problemática higiênica e de tanta questão crítica em relação ao saneamento, né, urbano, básico, público. A criação dos canais foi absolutamente importante, revolucionário e revolucionária e, enfim, deu uma identidade à cidade. Hoje em dia é uma referência para a cidade, né? Todo santista encontra com outro santista e faz aquela pergunta básica, né? Em que canal tu mora? Eu fui criado sempre no Boqueirão, canal 4. Apesar disso, houve, na verdade, um grande maltrato do mar, porque a mentalidade da época parece que há vários estudos, documentação sobre isso, mais modernas, e registros históricos que comprovam que a mentalidade da época era de que, fazendo escoamento, enfim, jogando todo o lixo para o mar levava embora. O que não é verdade. O mar não só não leva embora, como ele devolve de volta uma parcela significativa da sujeira e retém uma outra parcela significativa da sujeira, ou seja, fica sujo. Então o Mar de Santos, embora seja banhável, dependendo da área, mas a maior parte da área é banhável, não é o mar mais limpo do mundo. Se você for comparar, inclusive, com certas praias do Guarujá. Há também um agravante de que grande parte da sujeira não é só da própria cidade dos canais, mas do uso nos fins de semana, de todas essas décadas, né? Quer dizer, os paulistanos descem e sujam a praia inteira. Você vai na segunda, você vê que a praia está sujíssima. E como toda cidade do litoral, os santistas nem vão tanto à praia assim. Vai mais quem se aposentou, ainda mais porque recentemente houve um marketing da cidade dizendo que a cidade enfim, é a melhor cidade do Brasil para quem tem mais de 60 anos ou 65 anos. Então há uma série de aposentados lá. Falam que é uma cidade dos velhos e dos cachorros, mas isso não é bem verdade. Porque também há uma série de estudantes de juventude lá estudando, embora eu tenha minhas críticas em relação a eles, do interior, de outras partes da cidade, até estrangeiros. Também é uma cidade turística de certa forma. Na sua constituição, entre aspas, deixa eu falar da Orla antes. Quer dizer, é um acontecimento único a Orla de Santos, no mundo inteiro. Parece que está até no Guinness Book, mas na verdade, aquela extensão de tapete antes da areia é importantíssima para uma cidade. Ainda mais hoje em dia, onde a constituição das cidades brasileiras se encaminha para esse modelo cada vez mais claustrofóbico. É um elemento antidepressivo, antimelancolia, urbano, importantíssimo, assim como as praças de São Paulo e os ambientes, e os parques e os ambientes arborizados. A orla de Santos é importantíssima e é notável o fato da conservação dela. Se você pega fotos dos anos 40 e 50, ela ainda está conservadíssima.
Há uma série de documentários do Sesc sobre arquiteturas, inclusive da Biblioteca Mário de Andrade, de vários lugares, e tem um episódio só sobre a Orla de Santos. É lindíssima, é maravilhosa, importantíssima aquela orla. E única, né? Única, no mundo inteiro e no Brasil. Bom, eu tenho uma relação muito forte com ela. Os santistas, no geral, parece que têm uma relação forte com a orla, mas na sua constituição, entre aspas, o Mar de Santos é um mar relativamente calmo, muito calmo. Só que de umas décadas para cá, muito recentemente, principalmente nesse novo século, nesse novo milênio, tem acontecido constantes ressacas e anormalidades, né? Então, se você for ver nos registros e nos noticiários, o mar tem a ressaca, destrói a mureta fofa da ponta da praia, entra nos prédios tortos, alaga a calçada. E eu, pessoalmente, tenho sonhos e delírios com Santos sendo inundada, destruída, todos aqueles prédios tortos destruídos, a cidade toda inundada e sumindo do mapa. Quando você... Eu adoro falar isso, de tsunamis. Quando você tá na serra, na estrada que leva Santos, de São Paulo a Santos, e você vê aquela paisagem linda, você vê que Santos e as outras cidades ao redor é realmente uma ilha. Então, se houver realmente um tsunami, Santos some do mapa. Seria uma nova Atlântida do novo mundo, pós-moderna. Serviria de arqueologia internacional, turismo internacional. Seria até um bom investimento. Mas, enfim, existe, então, esse lado, né, litorâneo, digamos assim, realmente muito particular e tal. Para mim, Santos é uma cidade nostálgica, bucólica, muito estranha, no sentido de sensação, porque ela está num estado, né, que, de certa forma, corresponde, mas tem essa unidade estranha, que é a praia. Então, enfim, Santos tem uma importância histórica muito grande, por causa do porto, quer dizer, era a entrada. Santos tem um processo cosmopolita muito antes de São Paulo, a questão da bolsa, do café, no centro, quer dizer, era uma cidade que era civilizada muito antes de São Paulo. São Paulo não era nada, né? Depois que a grande explosão de São Paulo cresce muito mais do que qualquer outra cidade do Brasil. Mas, então, há todos esses elementos a respeito de Santos. Tem uma outra coisa que eu queria falar. Bom, há várias coisas que eu gostaria de falar. O fato de que, inclusive, da importância negativa da ditadura no interior, em todo o interior brasileiro, nas cidades do interior, nas cidades pequenas e nas cidades do litoral, que também são, de certa forma, pequenas, mas não necessariamente. E em Santos mesmo, quer dizer, a geração pré-golpe de 64, que vivia numa democracia, JK, depois o Jango, enfim, que viveu nesse período entre a ditadura Vargas e o golpe de 64, foi uma geração fantástica na arte, na cultura, na educação, na política, em tudo. E depois ela vai lutar contra o golpe de 64. Democraticamente, enfim, como criticamente, e alguns até pegam em arma, mas democraticamente, através da cultura e tal. Santos não foi diferente, a geração pré-golpe de 64 em Santos era maravilhosa. A escola pública de Santos era realmente de primeiro mundo. Mas enfim, é um processo também do próprio capitalismo em países emergentes ou de terceiro mundo e do próprio processo das cidades brasileiras. Enfim, não é o que lamentar nisso, mas é apenas uma constituição, um fato. O importante é que, modernamente, se as outras cidades, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, pegam uma má administração, a cidade vai muito lá para baixo. Se Santos pega uma má administração, e há várias má administrações em Santos, a
a cidade consegue se manter. Não só de forma econômica, mas o próprio Santista consegue se manter. Tem uma resiliência maior do que as outras cidades. Por vários motivos também. Enfim. Mas isso também é algo que eu acredito ser importante de ser destacado. Ah, há um certo provincianismo em Santos, que me incomoda muito, principalmente em termos sexuais, de gênero. É tudo muito no armário. Uh, e um provincianismo cultural, artístico, que talvez até seja, mas não necessariamente, em conta de 20 anos de ditadura e de manipulação e dessa domínio da grande mídia e da televisão no interior e em Santos, enfim. Então não há um forte movimento que contraponha isso, que equilibre isso, como há, por exemplo, em São Paulo e tal. Há todas essas questões. A família ainda é um troço muito importante em Santos. Você vê, eu fui criado por uma mãe solteira, meu pai morava na mesma rua com a minha madrasta, mas enfim, eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai, mas não vivia com ele, o que eu acho ótimo. Tive ele como um grande amigo, companheiro e tal. E quando ele tentou ser pai, me impor certas coisas, já era tarde demais, já estava indo embora. Mas me deu conselhos, me ensinou muita coisa na própria vida dele. E me influencia muito em tudo que eu escrevo e tal. E não vou falar dele agora. A minha relação com o Santos tem a ver com meu pai também. Ele aproveitava muito a praia, morava muito perto. Mas enfim, o fato é que. Por que eu falei nele? Enfim, a verdade é que a questão familiar em Santos é muito forte. A questão da família. Em São Paulo, a maior parte das pessoas que moram em São Paulo, a família mora em outras cidades, né? Então a relação com a cidade é de independência, liberdade. Em Santos isso não é bem assim. É uma outra relação, é um outro ritmo, por causa da praia, por causa da própria constituição histórica e o processo urbano da cidade. Então é uma outra relação muito diferente. E há esses valores burgueses da classe média, e familiares em Santos que me incomodam muito, e o provincianismo que eu já falei. Ah, mas enfim, o fato é que a minha relação com a cidade é muito forte, muito pessoal, muito íntima, nostálgica, cinematográfica, na cinematografia mental, espiritual, com a cidade é muito grande. E com a parte da orla e da praia e do mar também. Eu acredito que quem nasceu no mar sabe muito bem que tende a uma amplidão mental muito maior do que quem nasce ah, em outras localidades, enfim. E inclusive o enfim, eu acho que tudo que eu disse agora é tudo que estava assim na minha cabeça a respeito de Santos. Talvez tenha muitas outras coisas que eu possa dizer depois e escrever depois. É... Em relação ao mar, à praia, todo mundo que nasce no mar e na praia acaba tendo essa referência do mar e da praia. Então, às vezes, indo por certas ruas de São Paulo, você tem a certeza de que o horizonte está te mostrando, em avenidas, ruas, esquinas, becos, sei lá, que vai dar no mar, vai dar na praia, o que é uma ilusão, mas enfim, a gente tem esse lado de Iemanjá muito forte. Sei que essa comparação vai ser infeliz, enfim, por causa do tamanho, da quantidade de gente, da megalópole, do processo histórico, mas, bom, a vida cultural de São Paulo é invejável em termos mundiais e nacionais. O lema de São Paulo é o que eu vou perder hoje, né? Todo dia. Então eu lembro, assim, na minha adolescência, pré-adolescência e tal, que Santos é, de certa forma, uma cidade onde há um tédio, de certa forma, e uma falta de incentivo cultural, artístico, mais forte, mais incisivo, mais abundante.
Isso é uma carência nacional dos nossos, não só do Estado, dos governantes públicos, mas principalmente também. Mas enfim, então há um certo, o lazer, ele não, ele não é profundo, ele não é interessante, ele não é criativo. Isso é uma das minhas lembranças, assim, e uma das minhas constatações, em termos de jovens, de juventude, né? Então, a juventude se apega em outras coisas, ou no consumismo, ou em shopping centers, quer dizer, imitando coisas das grandes cidades. Há uma certa cultura ou subcultura do skate. Santos tem uma forte tradição esportiva, futebol, natação, enfim, tem uma forte. O surf também, embora não seja o mar assim ideal para o surf, né? O mar ideal seria com ondas bem interessantes, nem sempre tem em Santos, mas tem uma forte tradição esportiva. É, e mas na verdade existe essa carência de atividades, principalmente para a juventude. E não necessariamente apenas juventude LGBT, mas também a juventude LGBT sofre ainda mais por todos os valores que eu falei, familiares, conservadores, provincianos. A questão da fofoca é uma coisa muito forte em Santos, assim como nas pequenas cidades. Embora Santos seja uma região metropolitana, a fofoca é muito forte e tal. Enfim. Então, eu acho que eu fiz um apanhado, assim, mais ou menos, da atmosfera, do que eu percebo. E da minha relação íntima com a cidade, poética, etc. Coisas que eu tenho escrito, que ainda hei de escrever, e que, se houver alguma novidade assim no meu pensamento, hei de expor. Coisa agora, generalidades, né? Massificações de conceitos, mas enfim, interessante notar. Essa sobriedade, famigerada sobriedade tão falada de São Paulo, dos paulistanos, e não só dos paulistanos quem nasceu aqui, mas também quem vive aqui, pode parecer para um santista, para alguém que vem da praia, do litoral, ou mesmo do interior, enfim, de uma cidade menor, hostil, né? É uma cidade, eu costumo dizer que é uma cidade estranha de gente esquisita. Pode parecer que os santos e os santistas sejam mais simpáticos também. Mas são os dois lados da mesma moeda, porque essa relação mais simpática não tem a ver apenas com paisagem natural, com a praia, com elementos mais antidepressivos do que as megalópolis. Mas também tende a fofoca e, e a sobriedade, embora seja cada um no seu canto, muitas vezes de forma egoísta, individualista e estranha mesmo, e depressiva, enfim, e de duvidar do outro, né, porque é uma cidade muito grande, então cada um na sua duvida muito do outro e da índole do outro, não conhece muito, tem essas coisas em São Paulo. Apesar disso, talvez esse lado negativo leve a um lado positivo de não há uma evasão, cada um cuida da sua vida, há uma abertura de mente muito grande em relação às suas escolhas de vida, em relação ao seu jeito, enfim, há uma biodiversidade, entendeu? Isso é outra coisa interessante a ser notada, quer dizer, dois lados da mesma moeda. Um santista como eu, mas acredito que seja para qualquer ser humano, São Paulo é estimulante, é inspiradora e assustadora. Acho que para qualquer ser humano. Eu vi outro dia um poeta brasileiro dizer que ninguém nasceu para ver numa cidade como São Paulo, com não sei quantos bilhões, milhões de habitantes. Na verdade, você vive
dentro de uma tribo, dentro de uma subcultura, com... Na verdade, você vive dentro de uma cidade, na cidade, né? Ninguém nasceu para viver numa cidade como São Paulo. Então, é estimulante, inspiradora e assustadora para qualquer cientista e para qualquer ser humano.